Dr. Samuel Coleman, cirurgião plástico e também médico que trabalha com a medicina personalizada. Hoje nós viemos aqui falar sobre um assunto que é muito interessante. O importante é saber perceber. Você pode imaginar o quanto que pode ter por trás dessa frase, que é uma frase de Shakespeare. Nós, como seres humanos, queremos ficar integralmente bem. Então, eu comentei aqui no nosso último vídeo um pouco sobre biologia, sobre bioquímica, e hoje falaremos um pouquinho sobre a nossa parte biofísica. Nós então lutamos para ficar bem. Nós temos então que imaginar que nós queremos o equilíbrio, que nós queremos a harmonia. Nós podemos então olhar para o universo e ver a harmonia que há em tudo. Por exemplo, olhar para os nossos 7 chakras básicos e ver a harmonia que existe entre eles. Não é à toa que cada um é representado por uma importante nota musical. E aí nós sabemos que uma orquestra ela tem harmonia ou tem equilíbrio, nós gostamos de ouvir por causa daquele som totalmente afinado. Assim é o nosso corpo. E será que isso tem a ver com o nosso momento atual? Será que isso tem a ver com imunidade? É claro que sim. Trago para vocês aqui a exemplificação então de o que dá harmonia também para todo esse universo e o que dá sentido, que tem a ver com essa parte física, com essa parte energética, que são os nossos 4 elementos representados aqui atrás de mim, com a terra, com a água, com o fogo e com o ar. Cada elemento desses tem uma vibração, cada elemento desses tem uma frequência e cada elemento desses faz com que nós consigamos estar melhor, com que nós consigamos ter uma frequência vibracional melhor, e isso em concordância com a nossa biologia e com a nossa bioquímica faz com que a gente consiga inclusive melhorar a nossa energia, a nossa vitalidade e enfrentar aquilo que nós tivermos que enfrentar de uma maneira um pouco mais serena. Fazer com que a gente entenda esse momento então que você está em casa, que você pode ler um livro, que você pode meditar, que você pode orar, você pode então ajudar a desenvolver então essas suas qualidades, que são qualidades que muitas vezes a gente na correria do dia a dia, a gente nem presta atenção que a gente também tem esse poder tão grande dentro de nós. Para exemplificar então para vocês, eu vou começar aqui com o elemento terra. O elemento terra corresponde ao nosso corpo físico, a nossa parte estrutural, ao nosso terreno biológico que eu falo muitas vezes aqui, que tem a ver com a nossa biologia e que tem que ver com a nossa parte bioquímica, a nossa parte ortomolecular, que nós precisamos reforçar e ver como é que está o nosso terreno biológico para assim nós podermos então ter uma base, uma sustentação melhor. Nesses dias nós temos falado então que nós precisamos então dar um alimento para esse solo, e os melhores alimentos nessa fase, nessa época, também nós já falamos sobre alguns deles, mas eu repito que um dos principais então é o sol e a ativação da nossa vitamina D, elevar os nossos níveis de vitamina D, os nossos níveis de vitamina C, então através do limão, através de acerola, através de bergamota, através de laranja, aumentar os índices de vitamina C. São importantíssimos elementos para que a gente consiga aumentar a imunidade desse nosso solo. Outros alimentos importantes e outros alimentos que vão melhorar também a força do nosso solo, como anti-inflamatórios, podem ser conhecidos como, por exemplo, a cúrcuma, outros elementos que ajudam também a nossa força em relação a combate a tudo que é tipo de virulência, são os conhecidos temperos como orégano e alecrim, entre outros. Não estou fazendo esse vídeo para tentar esgotar o assunto, mas simplesmente para alertar que vários elementos essenciais vão ser importantes na somatória e na nossa vitória sobre isso que nós estamos vendo agora. Importante falar
que nós somos seres catiônicos, somos seres que perdemos elétrons. Então nós temos que fazer maneiras de que nós conseguimos buscar elétrons. Tomar sol é uma delas. Agora vamos falar do elemento água. O elemento água tem a ver com o nosso corpo astral. O nosso corpo astral tem a ver com a nossa parte emocional. A nossa parte emocional, que é algo então que nessas situações ficam mais abaladas. Então, como somos seres catiônicos e que perdemos elétrons, nesse caso nós podemos então tomar um banho com água salgada, se não está dando para nós ir ao mar, por exemplo, agora. Então nós vamos estar utilizando a água para repor isso. Outra maneira é tomando água, fazendo também um gargarejo que nós podemos fazer com um pouquinho, uma pitadinha de água com sal marinho ou sal do Himalaia, para também ir retirando esse vírus ou fazendo com que o ambiente para esse vírus fique menos inapropriado no nosso corpo e nós diminua a virulência. Agora então queremos citar o nosso elemento ar, que tem a ver então com a nossa parte mental, que tem a ver com a nossa aura. Tão importante o elemento ar, talvez o elemento mais importante, porque é o elemento onde nós vamos ter a nossa parte respiratória, que é onde esse vírus mais está atacando, onde esse vírus mais age, que é nesse sistema. O nosso elemento ar, então, a nossa parte respiratória, em que nós trabalhamos isso na meditação, ensinando sempre a inspirar, colocando coisas boas para dentro e expirar, tirando as coisas que não são tão boas de dentro de nós. O elemento ar, então, importantíssimo e elementar para a nossa sobrevivência. O elemento o qual nós devemos, então, ter um reforço muito grande, elevando os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos, principalmente através da meditação. Que a meditação é um momento, então, que Deus fala com a gente, porque na oração nós falamos com Deus. Pois bem, o nosso elemento fogo, que tem a ver com os nossos bons propósitos, com a nossa parte intuitiva, com a nossa parte relacionada ao nosso corpo etérico, com a nossa parte da nossa alma, sabendo que o fogo ele não morre. Então, resta sempre aquela esperança e aquela fé que é alimentada pelo fogo, porque o fogo ele mantém sempre acesa aquela chama que existe para que a gente possa se direcionar e se conectar com algo maior. Isso tudo, então, nos leva a crer e a aumentar o nosso senso de responsabilidade, de respeito, ética e amor próprio, se conectando a toda essa parte e essa ligação do essencial, dos elementos da natureza, com todo o tempo que a gente está tendo agora para poder pensar, para poder refletir e fazer crescer dentro de nós algo maior e fazer com que conecte, sim, a todos esses cuidados maiores que a gente tem, para que a gente possa fazer com que a nossa armadura ela se reforce e ela fique muito mais pronta e muito mais ativa para que a gente possa sim vencer essa batalha. O novo coronavírus, Covid-19, que é uma partícula minúscula e invisível, veio com essa força de transmissão tão grande para justamente podermos olhar para tudo isto e rapidamente darmos um giro para o nosso real interior e aprender de uma vez por todas a equilibrar o nosso corpo físico, emocional e mental, para apreciarmos o milagre da vida. Sim, nós vamos sair dessa, porque tudo tem um sentido e tudo passa. Só precisamos ter a humildade de sabermos que deste vírus sabemos pouco, mas que estamos aqui hoje para juntos aprendermos, nos conectarmos, nos fortalecermos na certeza de dias melhores e ser humanos melhores que necessitamos ser.
Muito obrigado. Compartilhe, se inscreva, dê o like e que todos tenham uma excelente semana. Até breve.